E como eu também já citei, através da monitorização da pressão arterial invasiva, a gente vai obter um dado importante, que é um controle importante para o paciente crítico, que é a pressão arterial média, né? Então a gente tem a pressão sistólica, mais 2 vezes a diastólica dividido por 3, e com isso a gente obtém a pressão arterial média, que é um dado muito importante, muito válido, principalmente no tratamento dos pacientes críticos, né? Pacientes que estão em uso de drogas vasoativas também, certo? É muito importante a gente ter esse controle da pressão arterial. E aí existem os locais onde a gente pode puncionar a artéria do nosso paciente. Então, quais são os locais? Então, na artéria radial, na artéria axilar, na femoral, na artéria do dorso do pé, na pediosa. Só que, via de regra, os locais mais utilizados disparado na nossa prática clínica são a artéria radial e uma segunda escolha seria a artéria femoral, tá? Mas o mais comum mesmo que a gente utiliza é a artéria radial. E antes da gente fazer esse procedimento da punção da artéria, a gente tem que realizar o teste de Allen, que o teste de Allen, ele consiste em um teste que vai avaliar a circulação colateral das mãos, tá? Então, antes de eu começar a fazer esse procedimento, eu tenho que fazer o teste de Allen, que nada mais é do que, né? O nosso braço aqui, a gente vai ter 2 artérias. Então, eu vou ter a artéria radial e vou ter a artéria ulnar. E aí, eu vou fazer a compressão dessas 2 artérias, tá? E vou observar que a minha mão, ela vai ficar cada vez mais pálida. Quando eu soltar a artéria ulnar, eu vou observar a coloração normal da minha mão. E isso vai acontecer num tempo esperado de 3 a 5 segundos, que significa que a minha mão ela tem uma boa perfusão colateral. Então, eu posso sim realizar a passagem do catéter na radial. Quando isso não acontece, então não é indicado a gente passar o catéter na radial e aí a gente vai ter que usar outro local da punção, tá? Então vamos ali para o slide que eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Então, gente, aqui a gente vê, né, no slide que a gente tem a artéria radial, tá? E a gente tem a artéria ulnar. Então nós vamos fazer a compressão das 2 artérias, certo? Vamos esperar que a mão fique pálida e aí, quando a mão ficar pálida, nós vamos soltar a pressão sobre a artéria ulnar e a mão tem que voltar à sua coloração normal em torno de 3 a 5 segundos, tá? E isso significa que a gente pode sim fazer a punção. Então, se a gente observar esse outro slide, né? Então, essa primeira foto aqui, a gente vê uma mão bem pálida, tá? E aqui na segunda foto a gente já vê uma mão que recuperou a sua perfusão periférica quando foi soltada a pressão que estava sob a artéria ulnar. Então, isso significa que o paciente tem uma boa circulação colateral e a gente pode sim, então, colher a gasometria e também passar o catéter da pressão arterial invasiva. Então, enfim, o que é que nós vamos precisar para a gente realizar, então, essa monitoração da pressão arterial invasiva? Então, primeira coisa que eu vou precisar, ou vai ser um gel comum, tá? Geralmente a gente utiliza o gelco 20 gauge, que é aquele gelco rosinha, ou também eu posso utilizar o catéter específico para monitorização da pressão arterial invasiva, que geralmente ele é passado pela técnica de Seldinger, tá? Que ele possui um fio guia por dentro. E aí a gente então vai fazer a punção da artéria radial. Eu vou introduzir esse gelco numa angulação de 30 a 45 graus, vou canular a artéria e vou então conectar o meu sistema de monitorização de pressão arterial invasiva. Então, gente, todo o sistema ele é composto, né,
pelo sistema de monitorização da pressão arterial invasiva. Eu vou precisar de um soro fisiológico, geralmente um soro fisiológico de 500 ml. Esse soro fisiológico ele vai ser colocado dentro da bolsa pressurizadora. Aí vocês vão estar me perguntando, por que você vai utilizar o soro fisiológico ou ao invés de usar um ringer, por exemplo? Porque no ringer lactato a gente tem outros componentes, então a gente tem o potássio, por exemplo, que quando a gente faz coletas seriadas desse sistema de pressão arterial invasiva, eles podem interferir no resultado. Então por isso que a gente opta em sempre utilizar o soro fisiológico, que é o soro que vai estar lá e vai estar lavando o sistema toda vez que a gente precisar realizar esse procedimento. E aí, então, eu também vou precisar de um equipo, com certeza, né? Com a câmera de gotejamento, vou precisar de torneirinhas, eu vou precisar do dispositivo de lavagem, aqui eu vou precisar desse sistema de transdutor e fluxo automático, tá? Vou precisar de um monitor que vai me demonstrar as formas de onda e os valores da pressão arterial. Então, não tem como a gente fazer esse procedimento sem ter o sistema de transdutor da pressão arterial invasiva que se conecta ao meu monitor multiparâmetros.